dessa forma, porque quando há risco, né, a vida. Olha, doutor, o pessoal já está mandando as perguntas aqui. O Fábio do Barro Vermelho está perguntando: passo 15 dias sem dormir e sinto muita dor de cabeça. O que eu devo fazer para melhorar o sono e dormir à noite? 15 dias sem dormir 15 direto? dias sem dormir direto, será? Jura? Isso é possível, doutor? Pode ser possível, sim. Um beijo, ele mandou um beijo pra gente. Obrigada pelo carinho. Vai mandando sua pergunta também. A gente classifica até esse transtorno de insônia, não é? O grupo mais comum realmente é o transtorno da insônia. E aí seria uma insônia aguda. Até 3 meses a gente fala ainda num quadro agudo. E cronicamente, quando isso já vem arrastado há mais tempo. Agora, geralmente as pessoas dormem um pouco, né? Ele realmente não vai ficar sem dormir a noite toda. Dá um cochilo, né? Isso, mas não consegue reparar. Mas assim, aí a gente ele realmente teria que procurar algum profissional para se identificar a causa. Doutor, insônia do sonambulismo, né? Isso. Insônia, você vai estar ali consciente, vamos dizer assim, insônia, né? A insônia não precisa nem de uma investigação assim mais extensiva de exames. Né? A gente sabe que existe um exame que é chamado de polissonografia, que monitora o sono do indivíduo durante a noite. Mas essa queixa já é subjetiva, o indivíduo já fala que não dorme. Então isso é insônia. Agora a gente tem que ver qual a causa disso. Será que é ansiedade, tem um quadro depressivo, é algum transtorno adaptativo, está passando por uma situação difícil, né? A gente sabe que o mercado não está bom, ou um problema mesmo no âmbito afetivo, então teria que... A insônia e o sonambulismo é como se fosse uma resposta, vamos dizer assim, de alguma coisa que você está sofrendo, né? Como você falou agora, se é depressão, se é ansiedade, mas esse transtorno, ele pode trazer outros problemas? Sim, pode trazer outros problemas porque o que há é uma abolição do sono. O sono é um fenômeno que é importante, né, para a nossa sobrevivência. Ratos, eles privados em ambiente de pesquisa de dormir, eles morrem em 10 dias, em virtude de infecções oportunistas. A gente sabe que existe uma patologia que é chamada de insônia familiar fatal, que o indivíduo realmente não dorme. Esse realmente não dorme e ele morre por infecção oportunista. Então, assim, o sonambulismo, ele começa a gerar um problema quando ele começa a fragmentar o sono, entendeu? Então, o paciente, às vezes, ele acorda, e aí ele acorda no meio da casa, não sabe o que estava fazendo, e aí ele fica ansioso, porque o que ocorre é isso, ocorre essa turbação da consciência, ocorre uma certa amnésia, ele não sabe o que aconteceu durante o evento, e aí ele retorna à cama, mas ele não sabe muito bem o que aconteceu, e ele começa a ficar ansioso. E aí demora a voltar a dormir. E na noite seguinte, ele já fica preocupado, porque isso pode acontecer novamente. E aí pode começar a gerar uma insônia. Porque existe esse fator cognitivo. Medo de dormir, né? Aí, e o insônia, como o Fábio, né, que entrou agora em contato, o insônia, ele se preocupa com esse fato. É o fato de não dormir mais do 16º dia. Sim. E no dia seguinte ele ter que trabalhar irritado, com diminuição do nível de cognição, né, de atenção. Então aí existe um risco maior, né, de acidente, de erro no trabalho, entendeu? E a gente sabe que a cronificação disso predispõe à depressão. Doutor, e é legal realmente remédios para dormir, né? Existem aí, as pessoas às vezes ficam com insônia, né? Ficam com medo de não conseguir dormir, como a gente está falando. E tomar remédio realmente é legal ou não? Aí depende. Em geral, não. Né? Em geral, não. Em geral, a gente vai fazer uma avaliação desse paciente e muitas vezes a gente observa que o que falta para ele é a higiene do sono. Então, uma dica aí para a Fábio e para outras pessoas que estão em casa passando pelo mesmo problema. Então, o que a gente sempre orienta é que o indivíduo em casa tenha uma rotina mais relaxante. Né? Então, à noite, não fazer uma atividade física próximo do horário que dorme, não se alimentar copiosamente, não comer muito, né, perto do horário que dorme, porque existe uma dificuldade para o esvaziamento gástrico e isso não favorece o sono. Não tomar café após 5 horas da tarde e o ideal é que faça uma atividade relaxante à noite, um banho morno, porque quando o corpo começa a resfriar, existe um favorecimento para o adormecimento, e uma leitura. A luz de iPad, de telefones... Atrapalha, porque para o cérebro é dia. O cérebro capta isso como dia. Então, ele não libera melatonina, que é uma substância importante para a promoção do sono. Na verdade, houve a grande mudança do comportamento humano, foi a partir da invenção da luz, porque todos nós dormíamos à noite. À noite não existia luz, então nós somos programados para dormir à noite. E com essa invenção, então,
mudou-se o comportamento. Existem diversos mitos em relação ao sonambulismo, né? Principalmente a questão que não pode acordar ou pode acordar. O que a gente deve fazer quando a gente se depara com alguém que está, naquele exato momento, sendo sonâmbulo? Isso. Olha, para o parceiro que dorme com um sonâmbulo, ele deve sempre sair da cama, certo? Sempre sair da cama, porque o sonâmbulo ele pode ter um comportamento mais brando, mas pode ter um comportamento mais agitado e violento. A violência não é comum, mas pode. Então é melhor que o parceiro de cama saia da cama e que deve-se haver sempre um cuidado, né, com objetos, né, pontiagudos, cortantes no quarto. O cuidado sempre com a proteção do ambiente, para que aquele indivíduo não se machuque. Certo? Então, assim, o indivíduo levantou da cama e começou a andar, o parceiro deve tentar apenas conduzi-lo, ou o responsável, se no caso for um pai, a mãe que está com a criança, conduzir a criança até a cama novamente. Não deve acordar a criança, por quê? Porque ela está dormindo. O sono ainda é presente. Ela não apresentou um despertar. Por mais que ela esteja com os olhos abertos, né, mas quando se observa que ela não responde aos comandos, né, que fala coisas sem sentido, que está fazendo movimentos, né, estereotipia, movimentos sem uma finalidade, então provavelmente fala a favor disso. Então é conduzir até a cama e tentar fazê-la dormir. Porque se desperta, a criança pode despertar e aí gera essa ansiedade, porque ela não sabe o que aconteceu. Fragmenta o sono, no dia seguinte está cansada, fadigada, então irritada. O mais indicado é não acordar realmente a pessoa. Isso. Existe algum tempo específico que ela fica nessa fase de sonambulismo? Existe um tempo exato ou se deixar ela pode ficar por muito tempo? Pode, a literatura fala entre 1 e 10 minutos, mas isso pode se prolongar até 1 hora. Sabe? Mas em geral é breve, né? É um comportamento mais breve. Estamos conversando com o Dr. Paulo, ele é psiquiatra, a gente está falando sobre sonambulismo. Se você tem sua dúvida, pode mandar para a gente. Estamos perguntando, respondendo aqui ao vivo para o doutor no 3234-3422. Pode ligar que a produção passa a sua pergunta. Quem ligou agora foi a Conceição de Rego Moleiro e perguntou: meus pais são idosos, sofrem de sonambulismo. Ambos andam pela casa à noite, já caíram e se machucaram. É comum na terceira idade? O que a família pode fazer para ajudar, doutor? Bem, não é comum, né, na terceira idade. A gente sabe que é comum em geral na infância. Mesmo até 17% das crianças podem apresentar. Criança e adolescente, o pico é entre 11 e 12 anos de idade. Adultos, né, que permanecem com esse transtorno, ao redor de 5% deles podem permanecer com esse tipo de transtorno. E agora, assim, um idoso apresentar esse comportamento apenas nesse momento da vida, então é melhor que seja bem investigado, porque podem haver outras causas aí por trás. A gente sabe que geralmente o idoso ele já apresenta outras doenças, né? Hipertensão, diabetes. Logo os dois, isso. Né? Outra coisa é que, como eu disse, na verdade, qualquer fator de estresse pode gerar, né, o sonambulismo. E qualquer um de nós pode ter também, se passarmos a utilizar, inclusive, álcool, né, medicamentos sedativos, certo? Ou algum medicamento que ele possa estar utilizando e que possa estar alterando a qualidade do sono ou fragmentando o sono. A gente sabe que também é comum, né, na terceira idade, o indivíduo ganhar peso, né, pelo seu próprio metabolismo, né, e às vezes por as doenças clínicas que já estão envolvidas, e aí pode predispor a um outro distúrbio, que aí é a apneia do sono. E aí esse distúrbio, ele fragmenta o sono. O indivíduo ganhou peso e aí ele começa a roncar e começa a apresentar umas pausas respiratórias durante a noite. E como diminui muito o fluxo aéreo, começa a acumular gás carbônico a nível cerebral. E para o cérebro ele manda um sinal, acorda para respirar. Então o indivíduo tem um micro despertar, ele desperta um pouco, volta a respirar e não se dá conta que despertou. Mas esse fato, esse momento, né, e isso ocorrendo várias vezes durante a noite, pode fragmentar o sono. E aí ele pode começar a apresentar inclusive o sonambulismo. A gente está falando aqui sobre alguns transtornos que acontecem durante o sono. O Bruno Moura Lacerda é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança, é membro titular da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, especialista em Medicina do Sono pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, capacitado em Medicina do Sono pelo Instituto de São Paulo, especialista em Psiquiatria pela Secretaria Estadual de Saúde
Pública do Rio Grande do Norte, serviço em residência médica, atua nas áreas de psiquiatria, dependência química e medicina do sono. E é sobre o sono que a gente está falando aqui, sobre alguns transtornos. E a gente estava aqui conversando, né, doutor, sobre alguns transtornos específicos que você disse que tem 3, né? Vamos falar para o pessoal quais são esses transtornos. Bem, dentro do sonambulismo, dentro das parassonias, né, no estágio do sono não REM, né, nós temos 3 distúrbios, que seriam o despertar confusional, né, que o indivíduo pode ser despertado durante a noite e apresenta-se confuso e começa a apresentar alguns movimentos atípicos. Pode ser o terror noturno, entendeu? Que também ocorre durante essa fase do sono, que é o sono não REM, e que é o mais dramático, certo? Desses distúrbios, onde a criança, e é muito comum também durante a infância, então a criança, ela pode ter um despertar, ela abre os olhos, não é? E gera um grito desesperador. A face é uma face de uma criança amedrontada. E há, nesse momento, também uma descarga adrenérgica. Então, ocorre midríase, a pupila aumenta de tamanho, ela pode tremer, pode ter sudorese, a mão sua, um ataque cardíaco, aumenta a frequência cardíaca. Então, e respiratória. E para os pais, né, os pais ficam muito assustados com esse tipo de comportamento. Mas, na verdade, o que ocorre é algo semelhante ao sonambulismo e semelhante também ao despertar confusional. Ocorre uma alteração, né, da qualidade do sono, as redes neuronais, né, que deveriam agir e interagir de uma forma, né, mais harmônica, elas acabam desafinando, né, e com isso gera essa dissociação incompleta entre o estar acordado e o estar dormindo. E a orientação que a gente passa para os pais é a mesma, né? Na verdade, não adianta, inclusive nesse transtorno, não adianta o pai tentar acalmar a criança, né? Ela não vai ser consolada, não vai ser acalentada, né, pelo comportamento, né, do pai. Isso pode aumentar e intensificar esse distúrbio. Então é aguardar, nesse caso é aguardar, entre 1 e 10 minutos. E com adultos também acontece, né? Às vezes de gritar no meio do sono. Seria do mesmo jeito, a mesma forma? Não, em adultos o mais comum é a fala mesmo, que chama sonilóquio. Então o indivíduo pode falar, pode gritar durante a noite sem apresentar nenhum comportamento motor. Na criança que geralmente é mais comum esse transtorno, mas que a gente reforça o caráter benigno, tanto do sonambulismo quanto do terror noturno, que com o crescimento há uma involução disso. É como se houvesse um amadurecimento das redes neuronais. Doutor, eu falava muito quando eu era mais nova. Minhas primas falavam, que saco, você fala muito, você mexe muito, levanta. Por que acontece isso? É sonambulismo? Não, o falar tem mais relação quando, primariamente, quando não há comportamento, né, motor, então seria mais o sonilóquio mesmo. Muito interessante, né? A gente está tirando várias dúvidas aqui. Tenho certeza que é comum, né? Quando eu era mais nova, aí eu tinha medo. Eu falava, gente, eu juro, não é porque eu quero. Mas, assim, acontece com muitas pessoas, né? Como você falou. E o doutor Bruno está tirando várias dúvidas com a gente. É verdade. E agora a gente quer saber como é que é feito o tratamento para como é que se chama? Um sonambulista, vamos dizer assim? Sonâmbulo. É verdade. Sonâmbulo, é verdade. Ele quer. Me fugiu na cabeça. Isso.